Meu amigo, doutorando Acácio Veras. Olha, você é uma pessoa que acho que muita gente aqui está ansiosa para saber um pouco mais sobre a sua vida, né? Você sabe que uma das primeiras lembranças que eu tenho de você, Acácio, ainda na escola, né? Você era o melhor goleiro de handebol e de futebol. Mas quem lhe conhece nos dias de hoje... Não acredita. Você lhe conhece como publicitário, né? Lhe conhece como marqueteiro político, dono de agência, dono de casa de show. Você faz tudo, né, meu amigo? Você não para nem um minuto, né? Renato, uma das características que sempre me manter em pé, essa ideia de movimento, essa ideia de criatividade e tal. No começo eu achava que isso era normal, mas descobri que é TDAH. Recentemente eu descobri que é isso. Mas na verdade, brincadeiras à parte, na verdade é isso mesmo. É uma inquietação constante desde a época de colégio. A ideia de produzir algo novo, de construir sempre ideias novas, de botar... Eu tenho uma satisfação pessoal de botar ideias para frente. Eu gosto de ter essa imagem de não só de criativo, mas de realizador. Meu pai diz isso, tu tem uma coragem de botar algumas loucuras para frente que poucas pessoas têm. Não, e isso não é de agora, né? Desde a época de colégio, eu me lembro que quando você fala do handebol era a minha paixão, meu esporte. Joguei na seleção do Colégio Irmã, depois na seleção piauiense. Para você que está aí acompanhando, não tem ideia, mas o Acácio ele colocava a cara na bola para defender o gol, rapaz. Era minha difícil, função. era impossível fazer gol nele, rapaz. Era a minha função. Ô Acácio, agora você falou agora de duas pessoas que eu tenho muita admiração, né? Inclusive foi aluno da professora Ré. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos seus pais na sua vida, porque você cresceu através do estudo. Ninguém chegou e disse assim, ó, bota o Acácio aqui nesse lugar. Não, tudo foi muito difícil para você, né, Acácio? Renato, eu sempre disse que a tendência do filho de peixe é ser peixinho, né? Embora às vezes isso não saia. Meus pais são professores da Universidade Federal, concursados da Universidade Federal. Ambos têm doutorado, né, nas suas áreas, são profissionais competentes. Meu pai é professor titular, minha mãe é uma professora da universidade também há mais de 20 anos. E, naturalmente, o meu primeiro desejo também era seguir a carreira acadêmica como professor, por isso fiz especialização, mestrado, entrei no doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, fui para Minas, onde eu fiz o mestrado na PUC, onde fiz muitos amigos e tal, mas em determinado momento da vida, a vida vai te levando para outras ideias. Quando eu cheguei do doutorado em 2012, eu tinha ido em 2010, iniciado o doutorado em 2010, e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com marketing político eleitoral a convite, né, aqui no interior do Piauí, a convite de uma campanha extemporânea. E aquele prazer de fazer aquilo mudou toda a minha vida, né? Eu sou professor há 13 anos, eu continuo lecionando, mas eu costumo dizer que de outra forma, dando outra importância para a vida acadêmica, para o trabalho de professor. O trabalho de professor é quem alimenta a minha alma, é quem me mantém estudando, mas, na verdade, eu não sigo carreira de professor como os meus pais, né? Eu sou empresário, me apresento como empresário, né, pelos negócios que eu tenho, pela holding de agências, pela boate, pelos outros empreendimentos que eu já botei na minha vida. Quantos funcionários você tem hoje, Acácio, direto e indiretamente? Renato, isso foi interessante porque no final do ano passado eu fiz uma confraternização e eu descobri que eu tinha 75 pessoas trabalhando. Isso. 75 famílias. Famílias, e eu vi a satisfação que foi aquilo para mim. Foi um impacto interessante da boate, das agências. A agência já tem hoje 32 pessoas, as agências. Maravilha. E a produtora. E a boate tem mais 40 colaboradores aí que nos ajudam todos os dias a realizar esses Aproveitar e cumprimentar o nosso querido Tony Keller. Em breve eu quero ele aqui com a gente. Meu sócio, meu irmão, meu compadre. É quem toca de verdade a boate, né? Eu diria que eu sou um idealizador, um pensador da boate, mas quem toca na lida do dia a dia, os negócios de produção de evento é o Tony, né? Eu cuido mais da parte de agência, que é minha área, onde eu me sinto mais à vontade. E aí eu acabei migrando para esse lado empresarial, deixando um pouco a vida de professor de lado, mas eu digo que professor é como é um vício, né? A gente larga um pouco, mas essa ideia de compartilhar com os outros, ensinar, e você, nesse processo de ensinar, você aprende. E isso me motiva muito, me mantém muito, né? E é importante frisar, eu volto a repetir essa casa, que você venceu através do estudo, né? Sim, eu acredito muito nisso, no poder transformador da educação. Acho que a educação é quem é capaz. Eu acho que é isso que está faltando ainda muito
no nosso país, a consciência que as pessoas, eu acho que essa geração hoje, Renato, ela tem uma coisa de uma pressa em realizar. É verdade. Eu acho normal, acho interessante, até pela dinâmica do mundo, as coisas vão mudando, se reconfigurando. A própria educação precisa se reconfigurar nesse processo, ela precisa ser mais dinâmica, mais atrativa para esse jovem, mas é preciso também que há uma consciência nesse jovem de que há um processo, e é preciso respeitar esse processo. O conhecimento ele é uma maturação, ele vem também da experiência. Né? Então essa ideia de só pílulas, de ferramentas para fazer, ele quer saber como fazer logo e não o porquê que se usa aquela ferramenta para fazer aquilo e qual o impacto que aquilo pode gerar, sabe? Então assim, ele não está muito preocupado com a relação de causa e efeito, ele só quer fazer. Entendi. Cássio, me fala uma coisa, hoje é muito discutido na cabeça do jovem quando ele deve começar a trabalhar, né? Se ele deve conciliar com o estudo. O que é que você aconselha para aquele jovem que precisa dessa relação, né, da grana, né? Tem gente que não consegue só estudar, né, doutor? Não, isso de fato, Renato, é algo importante. Acho que cada pessoa tem uma realidade. A realidade ela é objetiva. E por ser objetiva, a gente precisa entender as diferentes demandas, né? Então, assim, eu não tenho nada, absolutamente nada, quem começa a trabalhar muito cedo. Eu acho que isso é mais uma forma de experiência. A vida também ensina, o mercado também ensina. Eu acho que conciliar isso vai te ajudar na prática disso para que tu não viva somente nesse mercado, nessa ideia. Hoje tem jovens com 16, 18, 20 anos milionários a partir de processos de internet, de novos mercados e tal. Isso se reconfigurou. Eu, Cássio, por exemplo, comecei a ter experiências de trabalho, efetivamente ser contratado por alguém, depois dos 25 anos. Tive esse privilégio de poder só estudar durante um tempo. Mas eu acho que conciliar isso é da individualidade. Eu acho que quanto antes as duas coisas, melhor, hoje. E vamos falar de outra coisa, de empreendedorismo, né? Você, em alguns momentos da sua vida, você já deve ter colocado um negócio e ter tido que dar um pé para trás, né? Pô, aqui não é minha área, estou perdendo uma grana. Como é esse lance de, às vezes, cair e recuperar força e levantar novamente? Eu acho que é um grande aprendizado de resiliência. Empreender. Porque há como eu falei, essa pressa de fazer as coisas, a gente às vezes confunde um pouco as coisas, né? O processo de empreender requer tempo também, como tudo na vida. Eu acho que dificilmente o negócio vai dar certo no primeiro ano. Não sei se você sabe, mas 75% dos negócios que são colocados no Brasil fecham no primeiro ano. Meu Deus. Né? Isso é dado, né? Não quer dizer que os outros 25% vai dar certo. Quer dizer que pode fechar no segundo, no terceiro. Na verdade, a natureza do negócio é dar errado, né? A natureza normal é dar errado. A gente usa de ferramentas, de planejamento, de análise de mercado, de cenário, de tudo isso para diminuir a chance de dar errado. Então, empreender é um exercício de sacrifício, sabe? De abnegação. Você, às vezes, deixa de botar algo para você, para a vida pessoal, em função de uma ideia, em função de... Então, assim, antes de eu ter negócio de sucesso, Renato, eu fechei pelo menos uns 5 negócios. Olha aí, tá vendo? É isso que eu tô falando. Isso são frustrações que doem, mas te elevam. Agências mesmo, fechei várias. Antes de abrir, tive outros sócios. Meus primeiros sócios, tá aí o Thiago Peixoto, que está aqui, não me deixe negar, foi meu primeiro sócio. Ele e o Danilo Camuri, que estão muito bem, graças a Deus também. A gente era 3 jovens aprendendo e naquele primeiro momento deu tudo errado, né? Não por incompetência, mas por conta de processo mesmo. Acho que os negócios precisam maturar. Eu acho que cada um tem que saber bem claro o que é o projeto de vida. Acho que uma das coisas mais difíceis em empreender é a questão da sociedade. Você tem aí a sua missão como doutorando em comunicação política, né? E a gente passou por uma situação agora, né, de uma mudança presidencial, onde o ex-presidente tinha como seu maior defeito a comunicação, né? Acho que isso é, de todos os lados, uma vertente só. O que você enxerga como especialista nessa área, né, que poderia ter sido diferente e erros que políticos em geral cometem no dia a dia por uma má assessoria? Bom, Renato, você falou uma coisa interessante. Bom, o ex-presidente, ele tinha ele era verborrágico, né? Falava demais e poucas vezes pensava no que falava. No entanto, ele tem um fator extremamente positivo. Ele e sua equipe, eu não sei quem exatamente na equipe, a gente suspeita do filho dele,
mas entendeu a importância da internet, Sim. buscando referência nas eleições americanas, e eles trouxeram isso para a eleição brasileira e com pouquíssimos investimentos em mídias de massa tradicionais, Sim. conseguiram se eleger presidente a partir dessa ideia, dessa construção, que a gente sabe exatamente como foi feita, a partir também de fake news, a produção de informações inverídicas, que a gente sabe que no processo daqui que se desconstrua, Sim. né, e ainda mais no começo, onde as pessoas não estavam preparadas para esse movimento. Sim. Então ele teve esse mérito, né, digamos assim, de entender que a internet reconfiguraria a relação entre a população e político, né? Os partidos que antes eram únicos centralizadores de massa, capazes de ser quem fazia essa interlocução, perderam força. E a internet passou a ser esse papel de interlocução entre cidadão e poder público, né, e políticos, né? E ele entendeu muito bem isso e conseguiu fazer. Já quando ele assumiu, ele não conseguiu perceber que a comunicação de massa era fundamental para outros fatores que são muito importantes para o governo. Por exemplo, accountability, prestação de contas. As pessoas, por que a comunicação é tão importante para os governos? Por que ela é fundamental para o campo político? Porque é impossível se fazer política sem prestar contas, Renato, porque você não faz para você. Você faz para o cidadão. Sim. Então, se o cidadão não toma consciência disso, aquele trabalho fica sem sentido. Ah, eu vou só fazer, vou só realizar. Gente, nós vivemos numa população de mais de 200 milhões de pessoas. Como é que as pessoas vão ter acesso? E olha os rincões do país. Sim. Então, é preciso que a comunicação de massa auxilie ao governo no processo de levar o cidadão a informação. Seja informações de cunho educativo, como, por exemplo, vacinação, como, por exemplo, matrícula de colégio e tudo isso, seja informações mais de caráter de governo, de estratégias econômicas, macropolíticas e econômicas. Então, ele fraquejou nesse aspecto, né? E aí ele foi o primeiro presidente não reeleito do país, na história da democracia. O primeiro que não se reelegeu, porque não conseguiu trabalhar bem a comunicação política no escopo de massa. Isso aí é um pouco do meu amigo Acácio Vera. Você vai de A a Z, se quiser conversar sobre tudo com ele aqui, a gente vai conversar. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer ter você no Café com Montanha. Eu te agradeço, Renato. Eu sou um fã do teu trabalho, eu sei da tua caminhada também. Nos conhecemos, como ele falou, desde a época de colégio. E, claro, perdemos o contato ao longo disso, mas... Porque eu reprovava e ele era gênio, sempre passava direto. E a gente foi perdendo o contato, mas regressou já na fase adulta. E eu vi todo o processo que o Renato na construção desse, antes de tudo, um grande cidadão, uma pessoa de bem, de caráter, e eu fico muito orgulhoso de estar aqui, podendo dar essa entrevista, podendo falar um pouco da minha vida e um pouco das coisas que eu aprendi. Obrigado, meu irmão. Mande um beijo para sua filhinha, hein? Beijo para a Ágata e para toda a família, né? Um abraço, até o próximo Café com Montanha.